E dando continuidade ao seminário Transtornos Parafílicos, Disfunções Sexuais e Disforia de Gênero, nós vamos falar um pouquinho sobre teorias e tratamento das disfunções sexuais. Antes, vamos lembrar daquela fala de Aline lá no começo, quando ela dizia que a sexualidade era algo inerente ao ser, ou seja, era algo singular a cada indivíduo, a cada pessoa, porque os aspectos são individuais, pessoais, culturais, sociais. Então, a gente precisa compreender a sexualidade através de uma visão mais ampliada, uma lente biopsicossocial, né? Então, no próximo slide, a gente vai ver exatamente isso que eu acabei de falar. Para que a gente possa visualizar melhor os distúrbios, as disfunções, a gente precisa ver essas disfunções, esses distúrbios, a sexualidade através dessa lente ampliada, que envolve aspectos fisiológicos, psicológicos, socioculturais e que tudo isso é muito complexo, né? Então, para que o clínico ele possa iniciar um tratamento, para que ele possa ajudar esse cliente numa disfunção sexual que ele apresente, ele precisa, além de ter essa visão, ele precisa conduzir esse cliente para uma avaliação que possa incluir de modo abrangente um exame físico, uma testagem psicológica, incluindo o parceiro aí, se for o caso, né? Também é importante que o profissional possa avaliar o uso de substâncias que esse indivíduo possa estar fazendo uso, incluindo não apenas o álcool, drogas, né, o cigarro, enfim, mas também medicamentos e sem esquecer dos psicoterapêuticos, né? Tudo isso é fator que vai influenciar tanto no diagnóstico, sobretudo no tratamento. Então, dentro do tratamento, a gente precisa fazer a divisão das perspectivas biológicas e da perspectiva psicológica, porque cada tratamento, cada perspectiva ele inclui um tratamento adequado. Por exemplo, para a perspectiva biológica, nós temos aí, dentro da perspectiva biológica, nós temos o transtorno erétil, que envolve o homem. Nós temos as alterações hormonais, que pode ser dos dois sexos, mas geralmente são mais as mulheres, onde a gente percebe a perda gradual do potencial reprodutor, a variedade de doenças crônicas, como também fator biológico, né? Diabetes, hipotiroidismo, esclerose múltipla, questões de tumores na medula espinal, lesões, cirurgias que são feitas no útero, no colo do útero, enfim. Para cada assunto desse, para cada transtorno desse, para cada alteração, nós temos um tratamento adequado. Por exemplo, para o transtorno erétil, que acomete os homens, o uso de medicamentos como o Viagra, que é muito conhecido, né? Levitra, Cialis, são inibidores de fosfodiesterase, que é o PDE. Esses medicamentos, eles atuam aumentando o fluxo sanguíneo para a região peniana. Então, eles são vasodilatadores, por isso que eles ampliam a capacidade do pênis de receber o sangue e, consequentemente, poder ficar ereto, né? Alterações hormonais e perda gradual do potencial reprodutor e essas outras doenças que a gente está vendo aí no slide, a gente pode sugerir como tratamento a terapia de reposição hormonal à base de estrogênio e progesterona e também creme também à base de estrogênio aplicado diretamente no órgão feminino, né, sexual feminino, a vagina, e a terapia de testosterona. Para o transtorno da dor gênito-pélvica penetração, que foi um dos transtornos que já foi explicado anteriormente, a gente percebe assim uma certa dificuldade de apresentar um tratamento dentro dessa perspectiva biológica para esse transtorno, porque precisa ter uma visão multifacetada, né? Porque nem sempre a questão da dor ela é de fato física. Muitas vezes é um processo somático, né? Quando a pessoa somatiza aquela sensação de dor, né? É algo mais psicológico. Ainda assim, a aplicação de corticosteroides e fisioterapia na questão muscular, né? Da musculatura vaginal, enfim, foi uma sugestão que foi encontrada na literatura que foi consultada. Dentro da perspectiva psicológica, o que a gente vai encontrar? Nós vamos perceber que é algo bem mais amplo do que a biológica, né? Então, geralmente, durante o ato sexual, as associações entre os estímulos sexuais e os sentimentos prazerosos, eles vão desempenhar um papel muito importante na excitabilidade sexual, né? O corpo está em exercício, o corpo está lá em movimento,
mas a mente está atuando também, a mente está pensando. É assim que é para ser, né? É natural que seja assim. Então, o mito do macho, ou seja, essa questão da infalibilidade, de achar que nunca pode errar, que nunca pode falhar, sobretudo para o sexo masculino, né? Talvez por uma questão cultural, né? Daí a importância da gente ver tudo como um todo, faz com que o homem ele possa desenvolver pensamentos disfuncionais e durante o ato sexual ele possa não apresentar o padrão que ele gostaria de apresentar ou algo que seja peculiar geralmente para ele. Geralmente também há a questão dos autoesquemas sexuais negativos, ou seja, a gente transfere para o ato sexual sentimentos de desadequação, ou seja, de inadequação, de inutilidade, né? A gente acaba transferindo essas emoções para o ato sexual em si. E também a qualidade do relacionamento, ou seja, relacionar o ato sexual ao sentimento, é mais para o lado feminino. Isso não quer dizer que o homem também não faça, né? Mas geralmente é a mulher quem apresenta essa característica de levar para usar como fator interpessoal a questão de envolver o sentimento, né? Então, como o tratamento para esses transtornos, essas disfunções, dentro da perspectiva psicológica, a gente encontrou tratar ambos os parceiros como um casal e reduziu a ansiedade sobre o desempenho sexual e o desenvolvimento de habilidades específicas como o foco sensorial. Tudo isso dentro da terapia cognitivo-comportamental foi uma das questões mais encontradas que a gente pôde pesquisar, né? Foi assim algo muito corriqueiro, muito repetido, o TCC como sugestão, né, a terapia cognitivo-comportamental aliada à questão medicamentosa, obviamente, dependendo de cada caso. E também como sugestão a masturbação, a incorporação de métodos de estimulação sexual, como a estimulação do clitóris, foi também encontrado dentro do livro que a gente consultou. Continuando, e também já encerrando, a gente encontra aí os transtornos parafílicos, a disfunção sexual, a disforia de gênero e a visão, a perspectiva biopsicossocial, né? Isso foi algo que a gente já falou para vocês no comecinho, durante toda a nossa fala, ela é voltada mais para isso, né? A gente tem esse embasamento, a gente procura embasar a nossa fala dentro dessa perspectiva, e é isso que a sugestão da literatura consultada faz, né? Nos diz que é preciso que a gente possa compreender dentro dessa perspectiva biopsicossocial para que a gente possa compreender os indivíduos, a forma como eles adquirem e mantêm os seus diferentes problemas ao longo do tempo. Porque não é algo só naquele momento, né? É algo que pode estar ao longo de muito tempo e tá causando um sofrimento muito grande. E também o DSM-5 já traz dentro da sua nomenclatura, né, essa visão ampliada. É importante que a gente, como profissional da psicologia futuros, né, a gente possa compreender o ser dessa maneira. E nós, como seres humanos, né, que já somos, nós estamos em formação, mas somos seres humanos. É preciso que a gente também veja o outro dentro dessa perspectiva, compreender que o outro é diferente de mim, que o outro ele tem as suas dores, os seus sofrimentos e que tudo isso é histórico, é social, é cultural. Que eu preciso respeitar isso e como profissional no futuro a gente vai ter mais facilidade ainda, se Deus quiser, de atuar, né, de fazer alguma intervenção dentro dessa área. A nossa participação é essa, estamos à disposição e também aguardando aí as discussões no grupo para que a gente possa continuar. Beijo, beijo, obrigada. Bom, gente, meu nome é Marcelo e eu fiquei responsável para falar para vocês um pouco sobre disforia de gênero. O que é disforia de gênero? Disforia de gênero é um mal-estar, angústia, tristeza muito forte em relação ao próprio corpo. Ela pode ter relação com fatores físicos. Por exemplo, no caso de homens trans, ter seios e querer retirá-los, as curvas no corpo por conta da distribuição de gordura e o desejo de querer um corpo mais reto e mais musculoso, ter a voz mais aguda e querer uma voz mais grave, de se livrar da vagina e querer um pênis.
E no caso de mulheres trans ou travestis, possuir a voz mais grave e o desejo de tê-las mais aguda, ter seios e retirar o pênis e ter o desejo de ter uma vagina. A altura também pode incomodar, mas nem todos têm a mesma disforia. No caso dos homens trans, alguns se sentem confortáveis em ter vagina, porém não se sentem confortáveis em ter seios. Outros se sentem confortáveis em ter seios e não se sentem confortáveis em ter vagina. No caso das mulheres trans e travestis, umas se sentem confortáveis em ter pênis e outras não. E algumas se sentem confortáveis em se hormonizar e outras não. Ou seja, a variação é muito grande e varia de pessoa por pessoa. De pessoa para pessoa, é isso. A disforia pode ser passageira, ir e vir mesmo sem motivo algum, ou pode vir depois do gatilho. Gatilho é uma ação ou um acontecimento que desperta no outro um sentimento de emoção de uma maneira intensa e imediata. Por exemplo, um amigo que faz uma brincadeira com um homem trans que não tem um pênis ou chama intencionalmente pelo nome de registro. Se esse homem for muito disfórico com a sua genitália ou com seu nome de registro, essa brincadeira irá lhe trazer uma sensação de constrangimento, tristeza e angústia muito forte naquele momento, podendo durar minutos ou até dias. A disforia também acontece em momentos cotidianos, como é o momento que você está numa piscina e seus amigos estão todos sem camisa, nadando e se divertindo. E você, obviamente, não pode ainda, porque você ainda tem os seios, não está harmonizado ou não está com autoestima suficiente para colocar em prática. Como também pode ser um exemplo, para quem é homem trans, que vai para a academia para poder para conseguir o ganho de massa muscular, o ganho de músculos, e vê uma pessoa mais jovem, vamos supor, um adolescente de 17 anos que vai à academia e consegue ganhar músculos mais rápido do que ele. Então isso pode causar uma disforia. Infelizmente, pessoas que sofrem com disforia têm muita dificuldade de se relacionar e passa por muitas coisas. Infelizmente, pessoas que sofrem com disforia têm muita dificuldade de se relacionar e passa por muitas coisas, tipo expulsão de casa, rejeição da família, dificuldade de conseguir emprego, é vítima de violência, preconceitos e sofre também, vamos supor, bullying na escola, na faculdade. E como é que se diz? Na maioria dos casos, algumas das disforias podem ser resolvidas com hormônios ou cirurgias. Mas como o nosso sistema é lento, as pessoas trans que não possuem muitos recursos recorrem a meios alternativos e perigosos, na tentativa de amenizar essa angústia, como, por exemplo, a automedicação, o uso de silicone industrial nos seios, na face e no contorno do corpo, amputação do pênis, do saco escrotal, feitos pela própria pessoa. Isso tudo no caso de mulheres trans e travestis. No caso de homens trans, a compra de hormônios no mercado ilegal, com grande risco de serem falsificados. Porque, diferente das mulheres trans e travestis, o homem trans precisa de receita para comprar o seu hormônio e acaba se automedicando e sente muitas dores nas costas e no tórax pelo excesso de uso de faixas e binders que servem para comprimir os seios. E uma forma de amenizar isso é amenizar a disforia do outro. Deveríamos ter mais empatia e, acima de tudo, respeitar tanto as pessoas cis quanto os próprios trans, que ficam por aí, que tem gente que fica por aí ditando regras de quem é mais macho, masculino, ou mais mulher no feminino. E em relação à psicologia, a psicologia da experiência transgenérica está passando por mudanças radicais. Enquanto no passado a profissão equiparava transgeneridade com um transtorno, a nova tecnologia está refletindo uma perspectiva teórica que não se focaliza de forma específica no que está errado, com pessoas cuja autoidentificação difere de suas características biológicas ou de papéis sociais.